Jesus sempre se manifestou na humildade e com simplicidade. E faz um convite a todos a fazer uma profunda experiência de tudo que ele fez e ensinou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele está nos convidando a sermos humildes e simples. A humildade e a simplicidade deve ser a identidade dos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Quando falta a humildade e a simplicidade, chega a prepotência, a autossuficiência, que gera um pecado horrível no ser humano, que se chama inveja. E esta palavra maldita apoderou-se daqueles primeiros seres humanos, que não contentaram em serem criaturas e quiseram serem iguais ao Criador. Está lá em Gênesis. E não só iguais ao Criador, mas o homem sem Deus se coloca acima de Deus. Pois faltando a humildade e a simplicidade, não são capazes de reconhecer as suas falhas e fica julgando e condenando aqueles que estão à volta. Jesus assim disse: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim trazer reconciliação. Nós devemos ser sinais de reconciliação uns com os outros. É isso que ensinou o Senhor Jesus. O pecado da inveja gera o pecado da desobediência. Por inveja, desobedecer a palavra de Deus dos primeiros seres humanos. E todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós entramos em estado de pecado. E ali então, quando então falharam o homem e a mulher, passaram a ver em Deus um ser vingativo, um ser ruim. E o pecado cega cada vez mais e afasta mais e mais de Deus. Mas Deus não quer a morte do pecador, quer que ele se volte, arrependa e viva. O próprio Deus toma a iniciativa de vir ao encontro do homem no seu fracasso e a mulher. Ele o chama e o homem responde: mas eu o escondi, eu estou nu, tive medo. E quem te diz que estava nu? Então desobedeceu? Sim. Não, eu não desobedeci. Faltou humildade e simplicidade. E isso é um grito de alerta para cada um de nós. A culpa é pessoal, a culpa é minha. O humilde e simples que faz a experiência de Deus, reconhece que a culpa é pessoal. A gente dá um pulinho lá em capítulo 15 de Lucas. Aquele filho rebelde dá a minha parte, a minha herança e vai. Num determinado momento ele para, faz um exame de consciência. Eu pequei contra Deus e contra meu pai. A culpa é minha, eu vou voltar e vou buscar o perdão.
Aí está a humildade e a simplicidade que Deus quer que esteja na mente e no coração de nós. No Salmo 32, aquela pessoa que estava resistente, eu resisti, mas sentia meus ossos diluir dentro de mim. Mas então eu me humilhei e busquei o perdão. Eu confessei afinal o meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Feliz o homem que Deus já não olha mais como culpado e perdoou a sua falta. Assim o Salmo 51 e tantos outros que poderemos enumerar. O arrependimento vem através da humildade e da simplicidade. E Deus lava e alveja. E ali então Adão, eu estou nu. Não é nudez de roupa, é a nudez da graça que o pecado rouba. Desprovido da veste filial, porque o pecado destruiu a filiação divina. Deus oferece o perdão. Por que fez isso Adão? Mas o orgulho é alto demais. A culpa não é minha, a culpa é da mulher. Por que fez isso Eva? Não, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Aqui eu não vou entrar na teologia da serpente, que demora mais um tempo a explicar. Mas vamos fazer uma reflexão. A serpente é um animal venenoso. A sua picada leva à morte física. Se não cuidar, a morte física. A serpente do pecado, a sua picada é a morte espiritual. O pecado gera a morte espiritual. Então vamos ficar precavidos. Vamos orar e vigiar contra as forças do mal para que não sejamos dominados pela força do mal, não sejamos picados por esse veneno mortal que é o pecado. Na vigilância e na oração, nós ficamos precavidos para não sermos desprovidos da graça de Deus, da nudez da graça, da nudez da veste batismal que recebemos no batismo, quando tornamos filhos e filhas de Deus. O pecado destrói a vida espiritual. E assim, com humildade e simplicidade, se falharmos, nós voltamos atrás, buscando perdão, e o bom Deus nos devolve a graça da vida nova. Mas diante do pecado cometido pelos primeiros seres humanos, Maria entra no plano de Deus, e ali já disse, uma mulher esmagará a cabeça desse mal, a serpente do pecado, com o seu sim. E Maria em tudo o contrário de Eva, até na escrita, Eva disse não. Maria, ao contrário de Eva, que o anjo sauda, ave, é Eva de diante para trás. Em tudo Maria, ao contrário de Eva. E em tudo nós devemos ser o contrário de Adão. E termos como modelo e seguir e praticar o ensinamento do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Assim sendo, na humildade e na simplicidade, das profundezas eu clamo a vós, Senhor, nós meditamos no Salmo. Das profundezas das mazelas do pecado, nós arrependemos e suplicamos, e o bom Deus vem em nosso auxílio. Se levardes em conta as nossas falhas, quem poderá ser salvo? Mas em vós a copiosa redenção, a copiosa misericórdia. Nós confiamos nesse Deus e por isso voltamos buscando perdão e Ele nos devolve a graça da vida nova. E de cabeça erguida nós vamos aproximar mais e mais da fonte redentora que é o Senhor Jesus.
não para tentá-lo, mas para amar e adorar de mente, coração e entendimento, fugindo e combatendo a força do mal que se chama inveja. O invejoso não ama, o invejoso quer destruir aquilo que é bom. E assim os invejosos, doutores da lei, os fariseus, sempre caluniando o próprio Deus. E ali infundiram na mente daqueles que gostavam de Jesus. Ele está possuído por Belzebu. Ele faz algo em nome do príncipe dos demônios. E passou aquela mentalidade negativa com aquela calúnia e difamação. A ponto que os parentes de Jesus foram influenciados por aquela mensagem destruidora e vão ao encontro de Jesus. E Jesus então vai tirando a máscara. Como pode Satanás estar contra si mesmo? E faz uma comparação: uma família dividida por si mesma, ela será destruída. E ali, então, de repente, chega a sua mãe e os irmãos. Veja lá no começo, parentes, depois Maria e seus irmãos. Na língua hebraica e a língua aramaica não existe a palavra primo, ou chama de parentes aqueles primos de segundo, terceiro grau, e de irmãos, aqueles parentes de primeiro grau, que são primos primeiro. Maria chegou com os sobrinhos dela e queria falar com Jesus. Eu friso isso porque isso traz uma confusão muito grande na cabeça de católico e de quem não são católicos. E é difícil conhecer essa língua, é uma língua difícil de ser entendida. Mas no hebraico e no aramaico não existe a palavra primo. Parentes próximos são chamados de irmãos. E ali chega Maria e o sobrinho de Jesus queria falar e a mensagem é transmitida. Jesus então faz um questionamento para nos levar a aprofundar mais e mais na vivência da sua palavra. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para, como nós aqui, olhando para nós, aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Porque todo aquele que põe em prática a palavra do meu Pai, esse sim é meu irmão, minha irmã. Não que ele esteja rebaixando a sua mãe, pelo contrário, ele exaltou a sua mãe. E ela, ali no anúncio do anjo, quando ela ficou perturbada, o anjo percebe e diz: não tenhas medo, Maria, Deus está com você. Ela abre o coração e se entrega. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E naquele encontro com a prima Isabel, quando Isabel proclama: bem-aventurada aquela que acreditou. Então, é isso que Jesus pede que nós façamos. Filhos e filhas de Maria, acredite e põe em prática a palavra. Não seja apenas conhecedor da palavra, isso fazia os fariseus e doutores da lei. Conheciam, entendiam, mas não praticavam. Deus espera de nós, e o que Ele quer que nós façamos? Conhecer e pôr em prática essa palavra. E é o que Jesus diz: põe em prática a palavra do Pai. Vamos esforçar com todas as forças e nossas energias
Busque conhecer mais e busque força para praticar essa palavra no dia a dia. Aí sim, a mente e o coração se volta para esse Deus que é a razão de sermos, existirmos, e Ele nos capacita para dar testemunho do que nós cremos. E é o que o Paulo escreve na segunda leitura. Eu creio, por isso anuncio. Nós cremos e por isso anunciamos. E voltando os nossos olhos para aquilo que é invisível. Porque Paulo diz, aquilo que é visível é passageiro. O que é visível é material. Mas nós voltamos os nossos olhos para o invisível, que nós sentimos a presença desse Deus em nossa vida. Um dia eu fiz a comparação dos 3 mundos que nós vivemos, os 3 estágios da vida. E volto a repetir porque é sentir. A criança dentro da mãe, ela está no primeiro estágio da vida, primeiro mundo. E ali tem uma comunicação e comunica também com aquilo que está à volta, de modo especial os pais. Mas não tenho a menor ideia do segundo mundo, segundo estágio da vida, que é esse mundo que nós vivemos. Daqui comunica com o primeiro estágio da vida, a ciência mostra para nós, e quem é pai e mãe sabe disso. E daqui nós comunicamos também com o terceiro estágio da vida, o terceiro mundo que nós vamos viver. Nós sentimos a ação de Deus, como o pai sente a ação da criança no seio da mãe, como a criança sente o acariciar da mãe e do pai ali naquele primeiro estágio da vida. Nós sentimos esse acariciar de Deus e nós comunicamos também. É aquilo que Paulo fala, o invisível é duradouro, é eterno. E é isso que nós devemos conquistar, sempre comunicando com Deus e Ele agindo e comunicando com nós. Nós sentimos a presença desse Deus amoroso, nos conduzindo, nos amparando. Vamos segurar na mão de Deus, vamos voltar os nossos olhos para o alto e buscar força e adorar esse Deus de mente, coração, entendimento e amar todas as pessoas com profunda caridade. Aí está a consumação de uma verdadeira religião e o cumprimento da Sagrada Escritura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.